Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. O evangelho desse sábado está em São Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa? Não os temeis, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, o que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos digo, o que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vendem dois passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho desse nosso sábado, Deus vem aqui nos ensinar. Temor a Deus, uma realidade a ser descoberta. Filho e filha, esse é um dos 7 dons do Espírito Santo. Temor de Deus. E muitas vezes nós podemos ver, igual eu, antes de preparar para esta homilia, eu estudei um pouquinho, igual a pregação do Padre Paulo Ricardo, igual ele falou, pelo que ele contou, eu dou razão para ele, ele falou assim que hoje, nas comunidades, nos grupos de orações, nas missas, uma coisa que hoje em dia é raro falar é sobre o temor de Deus. Nós precisamos conhecer mais o que é o temor de Deus. Igual o título de hoje fala, temor de Deus, uma realidade a ser descoberta. Descoberta significa uma coisa que já tinha sido descobrido, mas acabou com o tempo que foi perdendo efeito até que sumiu e precisa voltar a ficar sabendo, precisa que ser descoberto, precisa que ser descoberto de novo, descobrir a coisa de novo. E o temor de Deus é uma dessas coisas. O Evangelho de hoje, Deus nos ensina aqui 2 tópicos principais. O primeiro, Jesus Cristo fala, não tenhais medo. Filho e filha, não tenhas medo de servir a Deus. Não tenhas medo de levar o nome de Deus. Não tenha medo de defender a tua fé. Não tenha medo de levar a palavra de Deus. Não tenha medo de corrigir o seu próximo de um tipo de pecado. Não tenha medo de ensinar as coisas de Deus para quem está precisando. Não tenha medo, meu amado irmão. Nós devemos ter medo de praticar as coisas que nos afastam de Deus. Mas aquilo que nos coloca perto de Deus, nós não devemos ter medo. Não tenha medo de levar a palavra de Deus.
O verdadeiro sentido do temor de Deus não é você ficar com medo. Não. É você ter, você ter o sentido do temor de Deus é você praticamente ter temer do poder de Deus, temer o nome de Deus. E aqui, igual hoje igual eu estudando, igual para o Ricardo explicou que 3 sentidos que resume o temor de Deus. Igual fala, o primeiro, nós devemos que temer o quê? Temer diante de sua majestade. Esse é o primeiro assunto do temor de Deus. Temer diante da sua majestade, ou seja, a majestade de Deus. Ou seja, temer o poder de Deus. Temer os ensinamentos de Deus, ou seja, ter medo de desafiar Deus. Ter medo de contar a mentira de Deus. Ter medo de ser falso com Deus. Ter medo de acusar o nome de Deus e blasfemar contra o Espírito Santo. É essa a primeira coisa do temor de Deus. Temer diante de sua majestade. Se arrebaixar diante de Deus. Se transformar o menor de todos. Jesus Cristo, ele para mostrar o temor de Deus, ele se fez homem. Ele nasceu em uma manjedoura para mostrar que deveria ser pequeno, que deveria se humilhar diante do Pai. O segundo passo do temor de Deus é temer os nossos pecados que ofendem a Deus. Esse é o segundo passo do temor de Deus. É você ter medo do pecado que ofende a Deus. Por isso Jesus Cristo falou que não tenhas medo daquilo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Mas tenhas medo daquele que pode matar a tua alma e jogá-lo no inferno. E que coisa que pode matar a nossa alma e jogar ao inferno? É o pecado. É o que o segundo tópico, é o que o segundo ensinamento do temor de Deus falou, que temer os nossos pecados que ofendem a Deus. Esses também é o que nós devemos temer. Ter medo de cometer aqueles pecados que ofendem a Deus, porque, igual Jesus Cristo falou hoje no Evangelho, não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Porém, tenhas medo daquele que pode matar a tua alma e lançar ao inferno. E isso é o pecado. Vamos ter medo de cometer o pecado que ofende a Deus, que possa nos tirar de perto de Deus, que pode nos afastar de Deus. Isso é temer a Deus, é ter medo de cometer pecado diante de Deus, ou seja, começar a praticar a palavra de Deus e procurar ter medo de praticar aquilo que ofende a Deus, ter medo de ofender a Cristo, fazer o possível para não ofender a Cristo. O terceiro e último sentido do temor de Deus, para finalizar essa nossa pregação, igual o Pai Paulo Carlos nos ensinou, é o que? Ter medo de perder Deus. Esse é o pior de tudo, ter medo de perder Deus. Se você tem um tesouro, você vai ter medo de acabar com o tesouro. Se você encontra ali um lote que tem um tesouro, você vai ter medo de perder aquele lote. Se você ganhar um bom dinheiro, você vai ter medo de gastá-lo todo antes de você pagar suas contas. A mesma coisa Deus. Deus principalmente. Pelo menos se você perdeu o dinheiro, daqui mais alguns anos você pode conseguir recuperar. Deus não. Depois que você perde Deus, não tem como você voltar atrás. Nós devemos que ter medo de perder Deus. Vamos ter medo de praticar as coisas que possa fazer com que nós perdemos Deus. A mentira, a preguiça, a desobediência, o ódio, a ignorância e principalmente de tudo, nós devemos que tomar cuidado para nós não desconfiar de Deus.
não ficar desconfiado de Deus, ou seja, e ao mesmo tempo tomar cuidado para nós como se diz, ficar sem acreditar em Deus. Deus está te ensinando, mas você começa a falar isso, será que Deus está me ensinando certo? Será que essa palavra é verdade? Tome cuidado para você não desconfiar de Deus e não desacreditar do nome de Deus. Se você fizer isso, você vai estar perdendo Deus. Filho e filha, esse é o sentido do temor de Deus. É o que hoje no Evangelho nos ensina. Não tenhas medo do mundo, mas tenha medo de cometer o pecado que possa fazer nós perder Deus. Vamos ter medo de blasfemar contra o nome de Deus, contra o Espírito Santo. Vamos ter medo de machucar o coração de Deus. É isso que nós devemos ter medo. Vamos nos converter, vamos procurar cada dia mais o amor a Cristo e à Igreja e procurar obedecer mais os seus ensinamentos. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso